Pai do Senhor, povo de Deus, pessoal, eu não sei se vocês estão reparando, não sei se você tem observado o que está acontecendo. E ontem eu sonhei um sonho, irmão, assim. E de manhã eu nem me lembrava assim desse sonho. Eu estava no serviço, aí eu me lembrei assim, e aí eu falei para mim, rapaz, eu sonhei ontem. E o sonho não tinha nenhum sentido assim, eu não entendi nada. E a massa, eu tinha uma massa de fermento, de trigo. E eu não entendi nada. Aí eu observando, né? Eu tenho observado as coisas que estão acontecendo. E Deus, ele vai dar uma sacudida nessa nação, nesse povo. Ele vai balançar esse povo. Aí eu estava lá no serviço, Deus me lembrou uma passagem na Bíblia, que está lá em Josué. Josué 6, versículo 26, quando Josué destrói uma cidade, Josué ele fez o povo jurar, né? E o homem que levantasse aquela cidade seria amaldiçoado. E através dessa palavra eu entendo que Deus está falando. O que Deus está falando eu não sei se você tem observado esse povo de hoje, eles só prosperam em rouba. Se você prestar atenção, só em rouba prospera nesse país. E aliás, no mundo inteiro. E todos nós sabemos que nesse país, em rouba prospera. E eu sempre tento invitar, mas não dá para invitar. Tem que falar. Então, Deus ele fala assim, ó. Maldito homem para hoje. Maldito homem e tentar. Maldito homem e tentar fazer esse povo prosperar. E eu me refiro ao nosso país. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Maldito homem e tentar fazer esse povo prosperar. Esse povo já não me agrada mais. Esse povo, ele já não me agrada mais. Então, igreja, hoje nós vemos, né, as coisas e, como eu falei, eu tento evitar, mas não tem como. Todos nós sabemos que a igreja, o profeta, ele é a luz da vida, ele é a luz dos homens. Quando a igreja não consegue mais enxergar, aí eu pergunto para você, quem vai enxergar alguma coisa? Porque Jesus falou, vós são o sal da terra, a luz do mundo. Se a igreja não consegue mais enxergar, quem é que vai enxergar? Está tudo perdido. Então, hoje, assim diz o Senhor, as minhas coisas
são abominação diante da minha igreja. E por isso, né, eu privarei e não cederei mais a minhas bênçãos. E você observar, tem pessoas que vai, de repente acontece coisas e ele volta, às vezes ele fica pior do que o que era. Então, isso é fato. Você a sua igreja prospere, você vai botar um pastor corrupto lá e ela vai prosperar, né? Se você tentar, você nem vai tentar botar um homem de Deus, o povo não é. E por isso, né, elas saíram do caminho do Senhor. E assim diz o Senhor dos Exércitos: não quero mais compromisso com esse povo. Até a próxima. Até a próxima. Esse povo já não me agrada. Não existe mais lugar no meu coração para esse povo. Então, Deus, Então hoje eu vejo o que está acontecendo, né? Hoje eu vejo o que está acontecendo. Eles tentassem fazer esse povo prosperar, eles não conseguem, eles não vão conseguir. Você começa a olhar, para baixo. Não sei se você entende. Você começa a olhar para o começo, aonde você mora, né? Não sei se você entende essa minha linguagem. Aí, o que você acha? Então, toda vez que Israel abandonava o Senhor, ele privava as bênçãos, e as bênçãos não era recebida. Só prosperava a eles e roubam. E Deus vai usar essas pessoas. Ele vai usar essas pessoas. Até a próxima. Eu estou tentando, iria falar coisas. Eu estou tentando não falar. Mas vai chegar uma hora e o Senhor não vai perdoar.